Olá, queridos estudantes do fluxo do ensino médio, segundo e terceiro ano do Polivalente. Aqui o professor Rodrigo. Eu estou com vocês na disciplina essa disciplina, né, que trabalha entre direito e justiça, essa ideia de direito e justiça. Nós já disponibilizamos para vocês um filme, que era o Carandiru, com algumas questões, discutindo ali homossexualidade, preconceito e discriminação, as condições do cárcere, a relação do Estado, né, da polícia com os presos, com os presidiários, enfim. Estamos aqui também com a visita do. Cadê o gato? Do Floquinho. Floquinho aqui, um gatinho acompanhando o nosso. Floco? Floco? A nossa gravação. A gente vai falar também de direito dos animais ainda, reservar um dia para falar de direito dos animais. Mas, assim, no primeiro momento eu queria levar vocês para essa reflexão em relação aos direitos humanos. Por quê? É, existe uma visão leiga que diz assim, direitos humanos para humanos direitos, bandido bom é bandido morto, e pensa que direitos humanos é só em relação à questão da proteção dos presos, né? Mas vai muito além. Nós temos os temas relacionados a direito das mulheres, nós temos direitos sociais como educação, saúde, moradia, lazer, cultura. Nós temos o direito ao trabalho, enquanto direito humano também. Alguns direitos políticos, os direitos de liberdade, do ir e vir, enfim, fazem parte também do contexto de direitos humanos. A ideia de igualdade, de raça, de sexo, de gênero também nesse sentido. Mas as pessoas têm uma visão muito leiga e aí fica colocando que direitos humanos tem a ver só com esse tema de preso, né, de presidiário, de presídio. Não é bem assim. Então, eu vou deixar na sequência do meu vídeo, um outro vídeo do professor Alan, que é um preparatório para o Enem, que vai falar de cidadania e quais são os direitos de cidadania e a ideia mesmo de direitos, né, de uma pessoa possuir direitos. Então, por cidadania, eu tenho a minha capacidade de ser uma pessoa envolvida com as discussões da ordem política do meu arredor, a começar pela minha escola, pelo meu bairro, né, pela minha rua, a minha cidade, depois o meu estado, o meu país, enfim, e nós temos até uma cidadania no campo global mesmo, do ponto de vista internacional. Por quê? Uma das vertentes da cidadania é a ideia de participação, de você se mobilizar. Então, não envolve apenas votar, porque se fosse votar, a gente só era cidadão de 2 em 2 anos no exercício da cidadania. Mas a gente pode exercer a cidadania no sentido de participar. E aí, como é que a gente exerce essa participação? No dia a dia, através de assembleias, abaixo-assinado, convocado para discutir um tema. É, poucas pessoas têm o conhecimento, por exemplo, de que se tiver acontecendo uma obra de grande impacto na cidade, se 50 pessoas fizerem abaixo-assinado, o poder público e a empresa responsável têm a obrigação de fazer uma reunião para poder discutir aquele tema com a população, uma audiência pública, chamada de audiência pública. Nós temos as eleições de bairro, os conselhos comunitários dentro de cada cidade, e também os conselhos estaduais, os conselhos federais, que é um lugar onde a população, e aí não precisa ser o político eleito, ela vai lá para poder mostrar a sua opinião, dizer o que pensa a respeito de determinados assuntos. Eu posso falar da minha cidade, da falta de iluminação pública, da falta de pavimentação, eu posso falar dos direitos da juventude, do lazer, eu posso falar da coleta do lixo, eu posso falar da ausência de saneamento básico, esgoto a céu aberto, eu posso falar da poluição, das águas, da poluição urbana, eu posso falar do acúmulo de lixo, de que não está acontecendo coleta de lixo, ou que o serviço não é a contento, um determinado serviço público. Eu posso criticar a segurança, enfim. Nos conselhos é os lugares temáticos separados por áreas, né, que vão discutir aí esses temas. E de um conselho, de uma reunião de conselho, pode sair aí um encaminhamento para discutir uma determinada questão, resolver uma determinada questão. Isso para dizer que cidadania não é só
o votar e ser votado, isso que acontece aí de 2 em 2 anos, eleição municipal e eleição federal, vai muito além, né? Principalmente envolvendo esse campo da ideia mesmo de participação. E aí, quando a gente entende essa ideia de cidadania, a gente tem que fazer algumas lembranças históricas. Desde a antiguidade que o ser humano ele participa da tomada de decisões. Na Grécia, principalmente a ideia de Atenas, né, a democracia ateniense, enfim, em Roma, você tinha uma ideia de participação. Óbvio que a sociedade era estamental, né, dividida de acordo com o patrimônio, com a cor. Então, pessoas que não tinham patrimônio, que não era da nobreza, não tinha todos os direitos, né? E principalmente esse de participar. Mas aí foi passando o tempo até chegar no século XVIII, 1786, Revolução Francesa. A França era dividida ali, as pessoas já estavam cansadas, né, de exploração, vieram da antiguidade, depois entrou no período de feudalismo, depois Idade Média, Idade Moderna, enfim, já com o surgimento do capitalismo, e sempre modelos de exploração, né? Quando não era mais escravidão, era o sistema de servo e vassalagem no feudalismo. Aí na Idade Média também os camponeses, os operários, e aí, consequentemente, na Idade Moderna também. E aí esses grupos, os pobres, né, vamos colocar dessa maneira, se sentiram incomodados e começaram a querer se envolver na política como maneira de mudar um pouco da sua realidade. E aí é um momento que surge jacobinos e girondinos, os jacobinos mais aqueles, os pobres, né, digamos assim, que foi onde surgiu também a ideia de esquerda e direita. E aí esse grupo faz a Revolução Francesa, que simboliza o fim do absolutismo, né, do poder concentrado nas mãos do rei, e aí insere o parlamento, essa coisa do legislador, do representante do parlamento, por isso que a gente chama a Câmara de Vereadores muitas vezes de parlamento, que é o poder legislativo. Então divide os poderes, não fica tudo mais concentrado nas mãos do rei e a população participa. Lá na França, esse movimento chegou a liderar mesmo também o país, né, de governar o país. Isso influenciou também cá na América latina, chegou dentro de algumas estruturas aí de República Dominicana, veio para o Brasil com os ideais de independência, de abolição da escravatura. Então, de 1800 para cá, você já tem uma participação das baixas camadas populares no cenário político. E aí, com isso, obviamente, você tem uma cobrança maior por direitos, direitos voltados para esse grupo. E aí foi aí também já do século XVIII para cá que surgiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, depois 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí você já começa a pensar no ser humano sozinho enquanto sujeito de direitos. E aí vários blocos de direitos foram criados: direito da natureza, direito social, direito ambiental, direito civil, direito penal, direito constitucional, direito tributário, direito previdenciário, direito da mulher, direito da criança e do adolescente, direito das minorias, né, vamos colocar negro, indígena, quilombola, enfim, foram surgindo direitos de vários grupos. Por quê? Esses grupos começaram a participar do poder, ou seja, se envolver no cenário político, concorrendo à eleição, querendo ser representante, e aí, consequentemente, uma vez tendo representantes lá, de grupos, de determinados grupos, eles passaram a pautar direitos desses grupos, então é um movimento muito importante. E aí, eu vou deixar um formulário lá com as questões, duas basicamente, né? O que que você entendeu por direito a partir aqui dessa minha explanação, junto com a aula seguinte do professor Alan, e o que você também espera em relação a direitos para o público que envolve vocês, né, que é a juventude. Então, quais direitos a juventude tem? Porque na próxima aula eu vou falar a respeito de direitos da juventude. E também deveres da juventude, respeitar as pessoas, ter cuidado com esses crimes de internet agora, ter cuidado com. Até o metaverso é um lugar que a pessoa pode ser incriminada. Ter contato, cuidado com pornografia, circulação de pornografia,
ter cuidado com o relacionamento entre menores, porque pessoa de abaixo de 14 anos, se alguém faz sexo com ela, um adulto, um adolescente, isso é considerado estupro de vulnerável. Ou seja, basta que aconteça o sexo, que é considerado estupro com menor de 14 anos. Mas a gente vai falar disso com mais cuidado e com mais tempo. Então fique com o professor Alan, que vai falar da questão da cidadania, que é essa introdução que eu fiz aqui, e dos direitos. Um abraço, até semana que vem. Muito bem, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer estar com vocês em mais essa aula aqui. Vamos nós, eu e você, eu o Alanzinho e você, né, aqui com sua formação para o nosso Enseja. E obviamente que não é só para o Enseja, é também para a sua vida. Estudar é um ato fundamental, não é isso? E olha só, pessoal, hoje eu preparei com todo amor e carinho, já sabe, né? Antes até de começar, já vai curtindo esse vídeo, curta os outros também, já se inscreve no canal, dá aquele apoio no projeto, fechou? E olha só, gente, hoje eu trago para vocês um tema aqui que se completa, né? Que é cidadania e direitos, tá? Assunto importante, é o tipo de assunto que também ele tem um lado bastante híbrido, né? Porque ele é um assunto que ele acaba tocando em diferentes aspectos, né? Quer dizer, quando falamos de cidadania, falamos de algo extremamente aberto, extremamente amplo. Quer ver só que interessante? Eu lembro que uma vez, numa eleição que teve aqui no Brasil, acho que foi em 2014, não estou lembrado agora, mas, por exemplo, numa eleição aqui no nosso país, o Tribunal Superior Eleitoral, que organiza o pleito, né, eles haviam feito uma propaganda para estimular as pessoas a irem votar. Só que a frase da propaganda me deixou bastante irritado, que a frase era o seguinte: exerça a sua cidadania. Vote. A impressão que dá é que se você votar, você é cidadão. Então você é cidadão a cada 2 anos, né, por 20 segundos nos quais você fica na frente da urna eletrônica. E não é assim, né? Na prática, a cidadania não se resume ao voto. O voto, numa democracia, ele é fator vital, fundamental, inegociável da cidadania. Mas ele não é sozinho a cidadania. Então, a cidadania como conceito, ela é muito ligada a um exercício social. Ou seja, você atua de modo cidadão. Quando você participa da sua polis, ou seja, da sua cidade, quando você participa dos destinos do seu país, do seu município, do seu estado, quando você é um ator ativo no campo político. Então, liga-se aí a ideia de cidadania também à ideia de um fazer político, né? Tanto que eu gosto sempre de lembrar da Grécia Antiga, até eu sempre falo isso em aula, que na Grécia Antiga, por exemplo, quando você fala de politikon, do vocábulo politikon, é aquilo que você faz na polis, ou seja, é literalmente a sua ação na sua cidade, a sua participação. E para os gregos antigos, quem não se ocupava de política, quem não gostava de política, era chamado, veja você, de idiotes, da onde vem a palavra idiota. Porque numa sociedade com exercício ativo da cidadania, numa sociedade com exercício ativo, por exemplo, da democracia, o cidadão que opta por não se ocupar de política é visto verdadeiramente como alguém que é absolutamente inútil, né? Então é vital que dentro do fazer cidadão, né, da existência como cidadão, exista ali uma proposição de exercício. Agora, claro, né, que a cidadania, ela também acaba tendo algumas condições fundamentais. Quer dizer, para que você possa ter a sua cidadania respeitada, para que você possa ter a sua cidadania efetiva, você tem que gozar, obviamente, de certos direitos, assim como tem que cumprir também, diga-se passagem, certos deveres, tá? Agora, olha só, outra questão que eu gosto de destacar sobre o tema cidadania é que ela passou por diferentes momentos ao longo da história. Por exemplo, a ideia do ser cidadão, a ideia de cidadania, ela está muito ligada ao mundo greco-romano. Grécia e Roma, lá, história antiga ocidental, né? Na Roma antiga você tem a ideia de república, que é o governo da coisa comum ou coisa pública, então o cidadão vai participar. Como eu tenho na Grécia antiga, em Atenas, a ideia da democracia, né? Quando eu vou lá para o medievo, Idade Média, feudalismo, na Europa Ocidental, né, você tem meio que um retrocesso, né? Por quê? Porque lá na Idade Média, ou você é o cara do
clero, então um membro da igreja, que era muito poderosa no período, ou você é alguém ligado à monarquia, ligado à nobreza. Do contrário, você não é ninguém, um servo, por exemplo, chamado servo da gleba, que não era nobre, não tinha poder algum, né? Depois, quando eu vou para a idade moderna, por exemplo, na modernidade, né, eu começo a ter ali a formação, por exemplo, de monarquias centralizadas, ao mesmo tempo que, ao final da idade moderna, eu começo a ter o questionamento do poder dos reis, sobretudo por aquela classe social, a burguesia. É justamente isso que levaria, então, a um conjunto de revoluções no século XVIII, chamado de revoluções burguesas, como a francesa e por aí vai, né? Revoluções essas onde, literalmente, então, as classes mais baixas do período, como a burguesia e o povo no modo geral, se levantam contra o domínio total dos reis absolutistas, reis que mandavam em tudo e em todos, né? E aí você passa a reescrever, de fato, a cidadania na contemporaneidade. Tem até aquele documento, que é um documento fundamental lá da Revolução Francesa, que tem um nome que eu acho fantástico. Olha o nome do documento: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha essa expressão, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento fundamental que vai conceituar coisas como justiça, vai conceituar coisas como a liberdade de ação, quer dizer, fatores que inclusive hoje fundamentam um conjunto de direitos, um conjunto de legislações no Brasil, no mundo, em todos os países, né? Então, quer dizer, ali você começa a aprimorar a noção de cidadania. Porém, claro, como eu falei para vocês agora há pouco, a cidadania enquanto exercício, ela requer condições para, ora bolas, eu não posso ser um atleta de corrida se eu não tiver uma pista adequada para correr e calçados feitos para isso, concorda? Eu não posso ser, por exemplo, um bom enxadrista se eu não tiver um tabuleiro de xadrez para poder jogar o raio do jogo. Da mesma forma, eu não posso ser cidadão e agir como um se eu não tenho as condições que me garantem a cidadania. E aí é que entra, por exemplo, a questão do direito. E veja, pessoal, o direito não é um privilégio, tá? Por quê? Privilégio é alguma coisa que alguém tem além do direito. Quer dizer, o direito conceitua assim, ó, todo mundo tem X. Mas tem alguém que por uma razão ou outra tem X mais 1, X mais 2, X mais 3, ok? Isso é o privilégio. Então o privilégio é aquilo que escapa ao direito. Porque se fosse direito não seria privilégio. Todos, teoricamente, deveriam ter, né? E aí nós entramos aqui, por exemplo, com algumas classes históricas de direito, que são os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais e uma quarta classe de direitos, um pouco mais nova, que são os direitos de cidadania ou direitos difusos, tá? Bom, como é que é a questão dos civis? Pessoal, o direito civil talvez seja a forma mais básica, mais elementar de direito. Coisas como liberdade de expressão, você poder falar, liberdade de pensamento, liberdade de cultura, culto, religião, liberdade de ir e vir, liberdade de livre associação, quer dizer, eu poder me associar a outras pessoas, né? Liberdade comercial, no sentido que eu poder gerir o meu dinheiro, gerir meu patrimônio, coisa que eu valha. Isso tudo entra no campo do direito civil, tá? Que é a forma mais comum de direitos, a forma mais basilar, né? Mais base mesmo. O outro conjunto são os direitos políticos, tá? Olha o nome, direitos políticos. Agora, cuidado, tá? Lembra que política também é um exercício. Então, política, coração, não é coisa de político, tá? O político que você elege em eleições, por exemplo, ele é um político profissional. Ele foi eleito e é remunerado para fazer o quê? Política. Mas a política é uma coisa que compreende, como falei aqui, a própria ideia de cidadania. Isso posto, o direito político, nesse caso, ele se refere muito à sua capacidade de participar das decisões e da governança da sua comunidade. Em outras palavras, o direito político, o mais óbvio, permite a você votar em alguém que você confia, votar num projeto de lei, votar num plebiscito ou mesmo, se você quiser ser um candidato ou uma candidata, permita você ser votado. Então, é um direito de participação política. E nota que nem sempre isso foi universalizado. Pensemos que até 1932, com a lei eleitoral publicada no governo Vargas naquela época, a mulher até aquela data ainda não votava.
somente depois de 32. E, sobretudo, depois de 34, com a nova Constituição, por exemplo, a mulher poderia votar no Brasil, percebe? Então, quer dizer, nem sempre esses direitos foram sempre estendidos a todos, havia muitas restrições, tá bom? É igual a cidadania, né? Se eu pensar que, por exemplo, hoje, nós temos uma cidadania ampla, né? Todos nós aqui somos brasileiros e tal, e aí eu vou lá para Atenas, na Grécia Antiga, pô, em Atenas, para ser cidadão, o cara tinha que ser homem, então mulher não podia, adulto, livre, nascido em Atenas, filho de pai ateniense. Então, tanto os conceitos de direito quanto os conceitos de cidadania, em diferentes momentos da história, se viram bastante restritos, né? Se viram bastante fechadinhos para um grupo específico de uma certa civilização. Já aqui temos o outro conjunto de direitos, que são os direitos sociais, também chamados de direitos de bem-estar social. Poderia aparecer o nome em inglês, né? Vou colocar aqui em cima, hein? Ó, vou sacanear a edição. Poderia ser também chamado de welfare state, né? Que é o chamado estado de bem-estar social. Isso aqui, pessoal, ele se fundamenta, embora já existissem alguns elementos anteriores, mas ele se fundamenta, sobretudo, na Guerra Fria. Ou seja, era uma medida do bloco capitalista de tentar evitar o avanço do socialismo soviético, lá no contexto da Guerra Fria. Ou seja, o bloco capitalista, percebendo que muitos dos seus cidadãos estavam sonhando com a ideia do socialismo, sonhando com uma União Soviética, por exemplo, esse bloco capitalista começa a humanizar o capitalismo, dando aos seus cidadãos, através do custo dos impostos, obviamente, um conjunto de serviços sociais. Por exemplo, saúde pública, ao SUS, né? Por exemplo, escola pública, universidade pública, segurança pública. Quer dizer, esse conjunto de serviços que garante a você um certo bem-estar, uma certa segurança social, é o chamado direitos sociais, ou direitos de bem-estar social, tá? São direitos que trabalham pelo seu bem-estar. Saúde digna, moradia digna, alimentação digna, estudo digno, são tipicamente aqui, beleza? Já os últimos aqui, eles são mais novos em termos de conceituação, que são os direitos de cidadania ou direitos difusos, que são direitos de minorias. Por exemplo, hoje a gente fala de direito da mulher, né? A gente fala de direito dos indígenas, ok? Direito da criança e do adolescente, o ECA, né? O Estatuto do Idoso, que também é um conjunto de direito de minoria, né? Quer dizer, é quando você pega um grupo da sua população, um grupo muito específico, né, dentro do seu país, do seu estado, do seu município, e você tenta, tanto quanto possível, atender a esse grupo dentro de suas demandas. A isso nós chamamos de direitos de cidadania ou direitos difusos. Curtiu? Entendeu? Então já sabe, né? Bora continuar a sua formação? Lembre, aprovação em qualquer concurso é sempre uma construção, então construa bem essa sua aprovação, fundamente bem. Bora acessar o material aqui embaixo, bora continuar a sua jornada rumo ao sucesso e no mais, já sabe. Um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com vocês. Tchau, tchau!